Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Martinez e na aula de hoje nós vamos continuar o estudo sobre razões aí. E hoje nós vamos ver algumas razões especiais, tá? Algumas razões que são aplicadas no dia a dia em várias áreas do conhecimento científico como um todo. Então, vamos lá aí, ó, para o nosso caderninho, agora bem mais próximo do que a gente está vendo em sala de aula, inclusive. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas razões especiais que nós temos, tá? Algumas razões são especiais e nós utilizamos elas no nosso dia a dia, tá? Que é o quê? Algumas dessas razões que nós vamos ver aqui hoje, tá? São, para o nosso livro, nós temos velocidade média, nós temos escala, nós temos densidade demográfica. Primeiro, essas não são as únicas razões especiais que tem várias outras, tá? Só que, para o nosso livro, nós vamos estudar apenas essas quatro. E na aula de hoje, nós vamos separar duas para estudar. Nós vamos estudar sobre velocidade média e nós vamos estudar sobre escala. Na semana seguinte, a gente vai estudar sobre densidade e densidade demográfica, beleza? Então vamos lá, vamos entender o que é isso aí. São bem simples esses conceitos. O primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é o tal de velocidade média. Né? Velocidade é uma coisa que vocês já estão acostumados a ouvir falar, né? A velocidade de 100 km por hora, 80, 30. O que isso quer dizer? Quando a gente fala que um carro está a 100 km por hora, que o limite de velocidade é 80 km por hora, o que isso quer dizer? A velocidade média nada mais é do que a razão entre a distância total percorrida pelo veículo, pelo carro, pelo móvel, pelo que quer que seja, e o tempo por ele gasto para percorrer. Então, a ideia de velocidade média é a distância sobre o tempo. Inclusive, isso aqui é muito bom que vocês anotem, porque aí você vai ter sempre a fórmula em mente. Então, a velocidade média de um carro nada mais é do que a distância que ele percorreu e o tempo que ele demorou para percorrer aquilo. Então, a gente está falando isso de velocidades médias, tá? Só uma curiosidade para vocês, o que acontece no carro, naqueles sensores de velocidade, é basicamente isso, só que em um curto período de tempo. Então, a, o pardal, né, como a gente chama aqui em Brasília, ele mede a sua velocidade, ele mede a distância que você percorre de um sensor até o outro e o tempo que você demorou para percorrer essa distância, e ele calcula a sua velocidade média nesse trajeto, o que dá o número da velocidade quase instantânea ali, tá? Porque o sensor fica muito próximo do outro. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos de velocidade média. O primeiro deles é esse aqui, ó. Um trem percorreu uma distância de 453 quilômetros em 6 horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Então nós temos que a velocidade média vai ser o quê? Vai ser a distância 453 dividido pelo tempo, que é 6 horas. Né? Então, dividindo os dois, 453 dividido para 6, nós temos que a velocidade média do carro vai ser de 75,5 75,5 quilômetros por hora. Professor, só isso mesmo? Só isso mesmo, gente. Não tem segredo e tal. E essa divisão, professor, como é que faz? Pode fazer na calculadora, pode até usar o próprio navegador do Google para utilizar como calculadora, que é bem simples e bem tranquilo, gente. Vamos lá, o próximo exemplozinho aqui, bem facinho também. Suponhamos que um carro de Fórmula 1 percorreu 328 quilômetros em 2 horas. Qual foi a velocidade média do veículo nesse percurso? Então, olha só, a velocidade média do veículo nesse percurso vai ser 328 quilômetros dividido por 2 horas, tá? Então, a velocidade média percorrida vai ser de 328 dividido para 2, 164 quilômetros por hora. 164 quilômetros por hora. Bem simples, bem molezinha. Vamos a um último exemplo, aqui onde nós teremos outro dado, tá? Então aqui agora nós teremos um outro tipo de problema para resolver. Vamos ler. Moacir fez o percurso de 450 quilômetros com velocidade média de 90 quilômetros por hora. Quanto tempo ele levou para fazer esse percurso? Assumindo que ele manteve a velocidade média ao longo de todo o percurso. Então, olha só, agora ao contrário. Agora nós temos aqui, ó, a nossa distância. Então, nós temos a distância aqui. E nós temos a velocidade aqui, ó.
Então, o que que a gente tem? A nossa fórmula diz que a velocidade média é igual à distância sobre o tempo. No caso, ele já deu a velocidade média. Então, no lugar do velocidade média, a gente vai colocar o 90. Aqui vai ser igual à distância, ele também deu, que é o de 450 quilômetros, sobre o tempo que eu não sei. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação para resolver. E ela é resolvida de que forma? Da mesma forma que a gente resolveu razões. Aí embaixo do 90 a gente sabe que tem o número 1. Então, o que que a gente faz? A gente multiplica cruzado aqui, ó. Então, vai ficar t vezes 90 dá 90t, é igual a 450. Então, o t ele é igual a 450, opa, aqui, 450 dividido para 90. Corta os zeros, 45 dividido para 9. Então, nós temos que o nosso tempo ele é igual a 5 horas. Tá? Este é o nosso probleminha aqui, ó. Bem simples e bem tranquilo, certo? Então, de velocidade média é basicamente isso. Então, nós vamos fazer a velocidade média igual a distância sobre o tempo. Só isso que a gente vai fazer. Caso ele dê, por exemplo, a velocidade média e o tempo, a gente consegue achar a distância e assim por diante. Vamos lá, pessoal, a nossa segunda razão especial aí da aula de hoje, que é escala. O que que é a escala, né? Vamos lembrar aqui, ó, vamos ler, né? Então, uma das aplicações da ideia de razão entre duas grandezas encontra-se na escala de redução e na escala de ampliação, conhecida simplesmente como escala. Ou seja, a ideia da escala é, eu tenho um desenho que é uma representação do mundo real e a partir disso você tem o quanto esse desenho é representado dentro da vida real. Então a escala pode ser de redução ou de ampliação. Então você pode ter um desenho que representa, por exemplo, uma escala menor, que é o caso de um mapa. Então quando você vai representar o Brasil no mapa, você representa ele bem menor do que ele realmente é. E a relação que existe entre esse desenho e as distâncias reais é o que a gente chama de escala, tá? Ou até o contrário, você vai fazer um objeto muito pequeno e aí você faz ele uma escala ampliada para poder entender melhor como é os processadores ou a arquitetura de computadores é dessa forma, né? Então eles fazem um desenho muito maior do que o realmente é, porque as peças são muito pequenininhas. E essa escala, professor, como é que a gente calcula isso? Escala nada mais é do que a distância entre o comprimento de um desenho dividido pelo comprimento real. Lembrando que a parte mais importante é que a escala sempre deve estar na mesma unidade. E geralmente a unidade que a gente vai usar aqui é centímetros. E vamos lá ver como que isso é aplicado mesmo nos exercícios. Então, a distância entre duas cidades é 6 centímetros. Sabendo a escala e a distância do mapa, qual é a distância real entre as cidades? Então nós temos aqui o nosso mapa, esse mapa aqui do Brasil político, e aqui embaixo, aqui do ladinho, tem a nossa escala, ou seja, a escala é de 1 centímetro, que é essa distância aqui, ela equivale a 500 quilômetros, só que a gente não pode usar 500 quilômetros, tá? Então como que nós fazemos? A escala dele é de 1 para 50 milhões aqui. Como que a gente faz isso, professor? A gente faz da seguinte forma, a escala aqui, a gente sabe que é de 1 para 500 quilômetros. A gente tem que lembrar, eu coloquei aqui em cima, 1 quilômetro equivale a 1 milhão, a 100 mil centímetros. Ou seja, a gente só vai adicionar 5 zeros. Tá? Então isso aqui é em centímetros, só adicionar os 5 zeros. Então a escala é 1 para 500, que está escrito aqui, e a gente coloca os 5 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5 zeros, pronto. Temos a nossa escala. Então tem que lembrar o quê? Que a escala é nada mais do que a distância do desenho sobre a distância real. A escala é 1 sobre esse número aqui. Então a escala é 1 sobre, e a gente escreve ele aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui. É igual à distância do desenho, que ele falou no exercício lá, que é 6 centímetros. Tá aqui em cima. E a distância real é o que nós queremos descobrir. Como é que resolve? Isso aí é uma proporção. Multiplica cruzado. Então a distância real vai ser o quê? A gente faz 6 vezes o 5, que é 30, e repete os zeros, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 7 zeros, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então a distância real é essa daqui, né? Que seria de 300 milhões de centímetros. Para transformar de volta para quilômetros, o que que a gente faz? A gente coloca, e a gente tira, no caso, né, 5 zeros. Então vamos tirar os 5 zeros aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, a distância real vai ser de 3.000 quilômetros. Certo? Então, essa é a nossa distância aqui. Vamos a mais um exemplo, o último exemplozinho aqui da aula de hoje. Em um mapa, a distância entre Caruaru e Santa Cruz, no Capibaribe, é de 5,6 centímetros. Sabendo-se que a distância real entre as cidades é de 56 quilômetros, qual é a escala utilizada no mapa? Então, a gente sabe que a escala é a distância do desenho dividido pela distância real. Né? Dividido pela distância real. Então, a nossa escala vai ser o quê? A distância do desenho, que é 5,6 centímetros, sobre a escala real, que é de 56. Lembrando aqui, gente, o que? Nós temos que lembrar o seguinte, ó, que 1 quilômetro é 100.000 centímetros, então a gente tem que adicionar os 5 zeros. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos adicionar, ó, adicionando 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então essa é a nossa escala. Só que a escala é 1 dividido, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 5,6. Para tirar o 5,6, eu vou cortar a vírgula e acrescentar um zero embaixo. Então a nossa escala vai ser de 56 sobre 56 e vamos colocar aqui, tinha 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros e agora a gente coloca mais um referente à casa decimal do 5,6. Pronto, agora é só a gente pegar aqui, ó, e dividir em cima e embaixo por 56. Então nós teremos que a nossa escala vai ser de 1 sobre... Aí 56 dividido por 56 dá 1 também, e só repete os zeros. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, ou descrito de outra maneira, 1, 2 pontos e 6 zeros. 4, 5, 6. 1 sobre 1 milhão. Esta é a nossa escala, pessoal. E espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, não se esqueçam, podem tirar as dúvidas ou aqui na própria plataforma do YouTube, ou lá na plataforma do Google Meet, ou do Google Meet não, né, do Classroom, ou mandar mensagem lá no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês relativas a esse e outros conteúdos que podem ter, beleza? Então, pessoal, um abração a todos, tchau, tchau e até a próxima aula.